Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Boa noite, família. Família Papos de Quarta. Família Alquimia Pessoal, família Método Vênus, venusianos, alquimistas. Sejam todos bem-vindos para mais um Papos de Quarta. Hoje nós vamos bater um papo bem profundo, bem filosófico, transcendental, mega espiritual, forte. Portal de transformação. Deixar vocês irem entrando, a galera ir entrando. Tô dando boas-vindas aqui, daqui a pouco a gente faz o ancoramento. Para quem viu a família que quer fazer todos os cursos. Boa, Grace. Família da nave, família dessa grande transição planetária. Para quem não viu a chamada da live de hoje nós vamos falar sobre o Pai Nosso em aramaico. Não apenas eu vou fazer, como eu sempre faço nas lives, né, para ancorar a energia do Cristo. Aliás, como eu faço todos os dias, né, no meu dia a dia. Hoje a gente vai aprofundar nas frases, na origem, na explicação transcendental dessa que não é apenas uma oração, é muito mais do que isso. Quando a gente verbaliza, se expõe à informação do Pai Nosso na sua língua original, a gente acessa uma série de questões, uma série de coisas que a gente não faz nem ideia, né? E eu vou explicar isso hoje. Eu vinha já há algum tempo querendo, né, desejando aprofundar um pouco essa explicação, esse portal, mas eu acho que tudo tem seu tempo, né? A gente estava vivendo momentos de muita tribulação, de muita, não que a gente tenha saído disso, não é isso, mas é que essa oração ou esse portal de acesso ao reino dos céus, como a gente vai detalhar hoje, ele por si só ele já é algo assim extremamente profundo, forte, que movimenta coisas. E a gente já vive num momento tão movimentado, né, com tanta movimentação emocional, espiritual, nossa, individual e coletiva, que às vezes a gente tem que não falar de amenidades, né? Porque a gente não está aqui para falar de amenidades. Meu papel não é esse. Eu nunca trago algo muito ameno, apesar de trazer com leveza as coisas profundas que eu me proponho a falar. Eu me proponho fazer tudo isso com leveza, com alegria, com tranquilidade, de forma não muito mistificada. Mas o Pai Nosso em aramaico já vai ser um pouco mais desafiador fazer isso, porque ele por si só já é profundo, né? Obrigado, Jaque. Ele por si só já traz uma profundidade nas suas palavras que é muito difícil a gente conseguir passar isso de forma não profunda, não transcendental também. Então eu vou procurar também, como em todos os outros assuntos, passar da forma mais clara e tranquila e acessível possível, mas às vezes vai exigir um pouquinho de um entendimento ou de um esforço para olhar para o quadro, para olhar para o cenário de uma forma um pouco mais aprofundada, de uma forma um pouco mais transcendental, ir um pouco além dos aspectos físicos fenomenológicos, ir para a transcendência, ir para a metafísica, né? Porque Cristo ele era totalmente, absolutamente metafísico em tudo que ele se propõe a falar e fazer, mas também fazia de uma forma muito clara, né? Procurava trazer a mensagem da forma mais acessível possível, em forma de parábolas, em forma de entendimento. Se ele fosse falar com profundidade, explicar com uma linguagem metafísica, ele provavelmente não seria entendido. Já não foi, né? Foi pouco entendido na época que teve aqui e é pouco entendido hoje. Isso porque ele falou metaforicamente. Se ele falasse metafisicamente, acho que ninguém teria entendido.
Tem poucos evangelhos que retrataram bem a mensagem do Cristo. Um deles é o Evangelho de Tomé. Eu sugiro que vocês encontrem, quem gosta de se aprofundar na linguagem do Cristo, no entendimento da mensagem do Cristo, muito além da superficialidade, leia o Evangelho de Tomé. Tem vários livros que trazem, né? Que foi um evangelho encontrado há não muito tempo atrás, nas montanhas de Qumran e em Cóptera, que era uma linguagem, um alfabeto antigo. E um desses livros eu tenho e já li 2 ou 3 vezes, chama-se O Quinto Evangelho, que trata-se da visão de Tomé, aquele que tinha que ver para crer, sobre os ensinamentos do Cristo. Eu sugiro essa leitura, tá? Bom, gente, já deu 6 minutos e pouco, então vamos ancorar a energia do Mestre. Peço para vocês, assim, a gente vai fazer um papo bem bacana, que muita gente precisa saber disso. Quem quiser aí ver 2, 3 pessoas, manda aviãozinho para lá agora. Vamos fazer essa mensagem chegar para as pessoas. Vamos fazer essa mensagem do Cristo chegar para as pessoas. A nova era só vai se estabelecer no planeta quando a energia do Cristo tomar conta das pessoas, né? E a energia do Cristo não tem nada a ver com ser bonzinho, ser queridinho. É ser consciente, ser justo, ser verdade, ser poder, ser consciência, ser humildade. Isso é Cristo, né? E está faltando bastante isso no mundo. Então vamos espalhar isso, porque se a gente não tiver essas qualidades do Mestre, não que seja fácil de adquirir isso ou de alcançar isso, não é. Todos nós estamos tentando, mas é um trabalho diário, é um trabalho contínuo de ancorar cada vez mais, um pouquinho mais desse quantum de energia do grande Mestre. Cada centelha, cada faísca, cada fiapo de energia, de quantum de energia crística que a gente consegue ancorar no nosso sistema de corpos, um pouquinho mais a gente se aproxima dessa visão, dessa clareza, desse poder, dessa bondade verdadeira, não o bonzinho fanfarrão aí desse mundo que a gente presencia, né? A pessoa boa e justa, verdadeira, honesta, e isso tudo com muita humildade, né? Porque apesar do Cristo ser essa representação de poder, de consciência, de clareza, de bondade, foi o ser que mais representou a humildade desses grandes mestres que vieram para o mundo. Então, convido a vocês a espalharem aí esses aviãozinhos aí para que essa mensagem chegue para quem precisa chegar, chegue para o máximo possível de pessoas. A gente não pode privar o mundo disso, tá? Então vamos ancorar a energia do Mestre com o Pai Nosso em aramaico e aí a gente entra nas explicações, tá bom? Então, eu vou explicar de novo, talvez tenha alguém aqui novo que nunca assistiu uma live minha. Eu vou falar primeiro do mudra. O mudra é a posição do Cristo, a posição que vocês vão encontrar sempre em várias igrejas, em várias imagens. Vocês vão encontrar o mudra, que é o dedo indicador e médio da mão esquerda no centro cardíaco. Várias imagens do Cristo estão com esse mudra. Indicador, médio e polegar da mão direita voltados para cima, 3 dedos voltados para cima, em posição de reverência, que significa: eu de coração reverencio a minha casa, a minha origem. Cristo é uma consciência de Órion, da constelação de Órion. Quando ele faz esses 3 dedos voltados para cima, ele reverencia a sua casa, a sua pátria espiritual. Eu, em amorosidade, reverencio o meu Pai, a minha mãe, a morada celestial, que é a representação de Órion. Por que 3? Por que 3 representa Órion? Porque a entrada do cinturão de Órion, da constelação de Órion, aqui no plano Terra, são as 3 Marias. A estrela que eu saí ainda há pouco para dar uma corrida e elas estavam brilhando maravilhosamente iluminadas aqui em cima. Todos nós vimos as 3 Marias quase que sempre elas se destacam para a gente. Só que muitas pessoas não têm noção de que as 3 Marias é a entrada da constelação de Órion, que é a casa do Cristo, a casa da energia Cristo. Então, quem se sentir à vontade com esse mudra, 2 dedos da mão esquerda, indicador e médio, no centro cardíaco, indicador médio e polegar da direita voltados para cima, tá? Em reverência, respira.
Quem preferir não fazer o mudra respira, pode repousar os braços em cima das pernas, fica à vontade. Respira, traz a energia, a consciência, a presença do Cristo para junto de si. Pode trazer uma imagem, pode trazer apenas uma luz. Amarelo dourada é a energia do Cristo, como ela se manifesta. Um grande farol, um grande sol de luz, amarelo dourada. Respira, traz essa energia para junto de si, sente a energia, sente o amor, sente a amorosidade, a bondade, o poder, a serenidade, a consciência, a clareza e a humildade do Cristo em você, pulsando em cada uma das tuas células. Vou fazer uma vez no idioma original e na sequência em português. Abvund Bashmaya, Netkad Shimach, Tei Maukutach, Nervoet Subiana Haikana, Bashmaya Ach, Havlan Lavmatsun Kanan Yomana, Washboklan Hauben, Wartahen, Haikana Dafanan Shuahan Hayoben, Wela Tarlan Lenissuna, Ela Patsam Nimbesha, Metode Lahe Maukutah, Wahaila Wateshbuchta, Lahlan Naumin. Amém. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a Tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o Teu reino de unidade agora, que somente o Teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De Ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a Tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo, de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Ok, galera. Vamos lá então, começando a falar sobre esse portal de luz maravilhoso, Pai Nosso em aramaico. Vamos explicar de onde que vem isso, aonde que surgiu essa oração. Essa oração surgiu por ocasião do Sermão da Montanha, no mesmo dia que Cristo, na montanha de Cafarnaum, proferiu o Sermão da Montanha. Ele entregou essa oração que é um rito de entrada, de acesso ao divino em nós. É um portal, é uma chave que abre o portal do divino em nós. Cristo, quando entregou essa chave, esse portal, essa ferramenta, ele nos advertiu que cada vez que nós acessássemos essa oração, essa chave, esse portal, nós ativaríamos a energia divina que se encontra no nosso interior. Seria a maior forma de reverenciar o divino, não o divino que está nos céus. Sim, o divino que está nos céus e que também está aqui e agora dentro de cada um de nós, pulsando em cada uma das nossas células. Então, ao proferir, ao verbalizar, ou apenas ao se expor aos sons dessas palavras, nós estamos fazendo o divino em nós vibrar, reverberar, expandir, emanar, eclodir. Tá? É bomba relógio, é uma bomba de propulsão divina, de dentro para fora. Quando a gente começa a verbalizar ou a ouvir o Pai Nosso em aramaico com frequência, cotidianamente, uma série de fatores acontecem na vida prática. Primeiro é esse poder e essa consciência divina e do Cristo que começam a se expandir. Obviamente, as nossas
trevas, né, as nossas obscuridades, elas começam a vir à tona. Porque uma luz de altíssima magnitude, um quantum de energia crística, começa a ser trazido, ancorado, assimilado pelo nosso sistema de corpos. Tudo aquilo que não é divino, que não é iluminado, que não é elevado, se rebela aqui dentro, né? Então é óbvio que uma grande revolução começa a acontecer. Não esperem assim, então eu estou fazendo Pai Nosso em aramaico ou outras orações, mantras. Eu estou falando de algo muito elevado do ponto de vista energético, quântico, né? Quantum de energia, o Pai Nosso. Então não esperem assimilar esse algo de elevadíssimo quantum e a coisa ficar amena para o resto da vida. Aquilo que não é divino no seu interior, ele vai vir à tona, ele vai e muitas vezes em processo de catarse, em processo de dor, né? Porque imagina, você tem uma doença, você tem um corpo estranho, você tem um vírus dentro do seu corpo. Vamos falar de uma forma bem metafórica, simples de entender. Você tem um vírus e aquele vírus ele é de baixa frequência, né? Vamos entender dessa forma. Você toma um remédio, você toma um medicamento para expulsar aquele vírus, aquele corpo estranho do teu organismo. Vai passar por vômito, vai passar por catarse, processo de dor, febre alta, né? Que é o teu corpo reagindo àquele vírus que está sendo expulso por conta de um antídoto que foi colocado dentro do teu corpo, certo? O Pai Nosso em aramaico é um antídoto que é colocado no nosso corpo, no nosso sistema de corpos. E tudo que habita, tudo que está presente no nosso sistema de corpos, que não seja divino, que não seja compatível com a energia do Cristo, aos poucos vai vindo, gradativamente vai vindo, um após o outro. Né? Tudo que é de baixa frequência, padrões de comportamento, de pensamento, de ações, de julgamento, de carência, de falta, de vitimismo, tudo aquilo que a gente traz, ou memórias, ou informações, tudo que não seja consoante com a energia crística, com a energia da divindade que nós estamos colocando dentro do nosso sistema de corpos, começa a ser gradativamente expulso da nossa vida, do nosso cotidiano. Isso nem sempre é agradável, nem sempre é suave. Se a coisa que está lá dentro for muito pesada, for muito forte, for muito densa, for muito antiga, se você está carregando esse padrão ou essa crença há vidas e vidas e vidas, ela vai se rebelar para ficar ali. Ela não vai sair voluntariosamente do seu sistema de crenças, do seu sistema de corpos. Ela vai brigar para se manter ali. É uma coisa que a gente precisa entender, que toda vida, toda entidade, ela briga pela sua manutenção. Toda vida briga por se manter. Inclusive algo de baixa frequência, né? Ele faz de tudo para se manter. Quando é colocado um holofote em cima de uma escuridão, de uma treva, essa treva ela vai se rebelar para ficar, para se manter. É a manutenção da vida. Isso é inerente à vida, de qualquer espécie, de um vírus ou de um anjo. Toda vida luta pela sua manutenção, e com um vírus e com uma informação com uma baixa frequência, isso não é diferente, tá? Então vamos entender dessa forma. É extremamente poderoso, traz processos de catarse, mas à medida que você vai colocando isso, vai assimilando isso no seu sistema de crenças, você mais e mais vai indo para um outro quantum de consciência, de energia. Como é que surgiu isso na minha vida, gente? Uma vez eu tinha ouvido, não era uma coisa muito comum na internet, né? Hoje a gente está fazendo aí, tem bastante terapeuta fazendo, graças a Deus, e eu tenho a alegria de ter iniciado esse movimento. Thaís, o que está acontecendo comigo? Esse é o processo, né, Thaís? Então, em 2019 eu sempre tive essa ligação com Cristo, acho que todo mundo aqui já sabe, quem me acompanha há mais tempo, essa conexão muito forte, muito estreita, muito próxima, né? Para mim sempre foi uma figura que me gerou, enigmática, que me gerou todos os tipos de sentimentos possíveis, né, a respeito. E em 2019 eu estava indo para Israel, numa sexta-feira com o Carlos e o grupo, né? E na quarta eu pensei assim, eu só fui intuído, assim, poxa, vou ouvir o Pai Nosso em aramaico, que eu tinha ouvido uma vez numa coisa na televisão, que eu vi alguém, eu não sei se era uma missa, ou estou falando de 20, 30 anos atrás,
que alguém entoou esse canto em aramaico e um canto, né? E eu achei muito lindo, muito fantástico, mas eu nunca fui atrás, eu nunca vi na internet alguém fazer e tal. Aí eu, nessa quarta-feira, 2 dias antes de ir para a viagem, eu falei assim, eu vou procurar aquele Pai Nosso em aramaico que deve ter no YouTube, tem tudo no YouTube, né? Para ouvir e viajar o mais conectado possível com a energia do Cristo. Porque eu lembro que lá atrás, nesses 20, 30 anos atrás que eu tinha ouvido, nossa, eu tinha ficado emocionado demais, eu tinha me tocado demais com aquilo, enfim. Aí eu fui, achei no YouTube um Pai Nosso em aramaico, e aí coloquei no fonezinho e fiquei ali deitado, estava na minha casa, deitei no sofá e fiquei ouvindo. E aí eu percebi que depois de apenas 3 repetições, eu estava meio que, a língua estava fazendo sozinha já, né? Balbuciando o Pai Nosso. Eu achei aquilo bem curioso, desliguei o vídeo do YouTube e gravei com a minha voz. Gravei aquilo que eu achava que eu tinha captado. Para minha surpresa, eu tinha reproduzido 90% do conteúdo. E não é espanhol, né? É aramaico, é uma linguagem bem difícil, bem difusa. Aí eu pensei, poxa, com 3 eu matei 90%, acho que com mais algum tempo aí eu vou assimilar toda essa oração e vou, ao invés de eu ir para Israel ouvindo fone, eu vou repetindo, né? Olha que diferença que faz. E assim eu fiz, aí acho que em meia hora eu tinha interiorizado todo o Pai Nosso em aramaico, com a pronúncia correta, e foi maravilhoso. Aí eu falei isso para o Carlos na ida, aí o Carlos me falou alguma coisa que ele já tinha me falado, a respeito da minha conexão com isso, que eu não vou falar aqui também porque eu não gosto de ficar muito falando dessas coisas, né? Porque gera muita polêmica e também não me interessa se é, se não é. E aí eu falei para ele, aí numa das atividades lá da viagem, ele me chamou e falou assim, Fê, agora você vai falar para o grupo como se fosse o Cristo ensinando o Pai Nosso em aramaico, entregando o Pai Nosso em aramaico, você vai entregar para o nosso grupo de 50 pessoas. E aí assim eu fiz, e foi uma das coisas mais incríveis e emocionantes que eu já vivi na vida. Eu tremia igual uma vara verde, igual uma radiografia, suava, chorava, eram 50 pessoas que estavam ali, o grupo, um caía para lá, o outro chorava, o outro tinha um processo de catarse ao ouvir a frequência sonora dessas palavras, né? Então, essa é a minha conexão. A partir dali eu nunca mais parei, lógico, e aí comecei a fazer live, comecei a falar, outros terapeutas seguiram isso, e o que é muito bom, o que é muito bacana, né? Porque é a mensagem que vai para mais e mais pessoas, e a frequência do Cristo vai chegando, né? A frequência pura e linda, cristalina do Cristo vai chegando para mais e mais corações, e esse é o grande objetivo. Então, gente, essa é a minha conexão com essa oração e com esse portal e com esse ser enigmático, fantástico, amoroso, que é o nosso Yeshua, né? Yeshua ben Pandira, que era o nome dele, ou Yeshua ben Yosef, como ele era chamado, que é Jesus, o filho de José. Ou para nós, Jesus Cristo, ou Mestre Sananda, enfim, mudam as nomenclaturas, a energia é a mesma. Bom, e é uma energia que, para quem já teve um acesso às vezes a gente fala assim, canaliza Cristo. Gente, vamos ser um pouquinho realistas, ninguém canaliza Cristo. Cristo é incanalizável. Eu já tive a oportunidade, quem já fez algumas imersões comigo, e de receber uma centelha dessa energia, uma faísca da energia crística, e o corpo fica desestabilizado por 3 dias. Então você não consegue receber, ninguém consegue receber a energia crística na sua integralidade. O nosso corpo físico não tem capacidade para suportar o quantum de energia da envergadura do Cristo. Não tem, tá? Então, quando a gente fala assim, canalizou Cristo, alguém canaliza Cristo, não canaliza. Pode acessar ou ser acessado por uma faísca do Cristo. E isso já vai ser bem desestabilizador para a indumentária física, tá? Vamos lá. Por que aramaico? Por que aramaico? Porque essa linguagem, né? Aramaico, gente, vem de Aram. Aram era filho de Shem, neto de Noé. Os remanescentes do dilúvio, tá? Então a primeira civilização pós-diluviana, era o chefe dessa nação era Aram. Aram era filho de Shem e neto de Noé. Dali surgiram os aramânios,
E daí o aramaico, né? Que era a língua que eles falavam. Então o aramaico ele é um idioma e também é um adjetivo. Ele tem a conotação de idioma, mas de tudo que provém da civilização pós-diluviana, da primeira civilização pós-diluviana, que era liderada por Aram, filho de Shem, neto de Noé, que se localizava onde hoje é a Síria, né, na região da Mesopotâmia, tá? Então daí vem o aramaico, é a língua que falavam. Dessa língua mãe pós-diluviana originaram o hebraico e o árabe. Então o aramaico é o pai do hebraico e do árabe, tá? Então aí para título de curiosidade, né? E Cristo falava aramaico. O aramaico é muito próximo do hebraico, como o português é próximo do espanhol, tá? Mas são línguas diferentes. O aramaico vem antes, tá certo? Então, amada, eu não achei ela em nenhum lugar, mas eu vou fazer uma coisa, tá, gente? Eu prometo que amanhã no meu feed, no meu IGTV, vai ter um vídeo curtinho de 5 minutos, onde eu não vou explicar muito, eu só vou fazer a oração pausada para facilitar o aprendizado de vocês, para quem quiser aprender, tá? Por exemplo, eu vou lá, Abvund Bashmaya, aí eu vou dar um tempinho para que vocês repitam, aí eu vou Netkad Shmach, para que vocês repitam em seguida. Aí, ouvindo isso bastante, facilita bastante o entendimento, porque nos vídeos que tem no YouTube, ela é seguida, né? Então você tem que ficar pausando ali. Então eu vou fazer um áudio, já um vídeo no YouTube, no meu IGTV amanhã, já pausado, para facilitar a compreensão e a assimilação. Gente, qualquer pessoa pode assimilar isso, tá? Isso é uma linguagem inaudível, eu não consigo. Consegue sim, é só se quiser, vai assimilar e vai memorizar sim, tá? E olha, ouvir é bom, ouvir é maravilhoso, mas verbalizar isso, gente, você tira um quantum de energia aí de dentro para fora que você não tem noção, tá? Mas de novo, não espera só florzinhas, borboletas coloridas na janela. Vão vir processos, né? É luz, quantum gigantesco de luz sendo colocado no sistema de crenças, tá? E no nosso sistema de crenças de qualquer um de nós tem várias coisas que não são compatíveis com luz. Então o que não é de luz vai vindo à tona, e processos, tá? Mas não é isso que a gente está fazendo aqui. Então vamos seguir o baile, né? Então vamos lá. Vamos para as frases e vamos para o significado delas, tá? Abvund Bashmaya. Isso eu tive que anotar aqui, né? Porque cada frasezinha daquela é uma parte que não é tradução, tá, gente? O que eu falo depois em português não é uma tradução literal. Se você for falar com um historiador ou com um linguista, alguém que tenha o conhecimento do aramaico, vai falar isso. Essa não é a tradução literal, é o significado transcendente das palavras em aramaico. É o que ele significa de fato, mas não é uma tradução literal, tá? Porque é óbvio que ela é muito mais próxima do que o Pai Nosso que nós aprendemos aqui, aquele da infância, da igreja, né? Que não que é raso perto da transcendência dessas palavras aqui, tá? Que é lógico, que é maravilhoso, que é lindo, que é fantástico, que também conecta, mas ele vai até um certo ponto, tá? Então vamos lá. Abvund Bashmaya. Quem já quiser começar a treinar, começa a treinar aí. Abvund Bashmaya. Esse Abvund Bashmaya, ele tem essa conotação, ou essa não tradução, mas esse significado. Pai e mãe do cosmos, origem nossa. Abvund Bashmaya significa isso, tá? Pai e mãe do cosmos, origem nossa. Gente, essas palavras eram muito usadas pelos antigos, só elas, não o Pai Nosso inteiro. Então quem não quiser gravar o Pai Nosso inteiro, grava só Abvund Bashmaya. O que tem incrementado nessas palavras, repleto nessas palavras? Muita proteção, energia de proteção, porque é a invocação do Deus Pai e Mãe,
e abertura de caminhos. Então quem não quero fazer o Pai Nosso aramaico, eu acho muito complicado. Grava só isso. Isso dá para gravar, né? Abvund Bashimaya, Abvund Bashimaya, Abvund Bashimaya. Fica repetindo, tá? Isso é energia de proteção e energia de abertura de caminhos, tá bom? Caminhos que estão truncados, caminhos que estão difusos. Só verbaliza Abvund Bashimaya, o máximo que você puder. Tem até um canto, né, que é mais ou menos assim: Abvund Bashimaya, Abvund Bashimaya, Abvund Bashimaya, Abvund Bashimaya. Você pode seguir cantando também, se achar mais gostoso, tá? Ou só verbalizar Abvund Bashimaya. Significa ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa. Bom, quero destacar uma coisa nessa frase, nessa primeira frase. Ó Pai e Mãe. Diferente daquilo que nós aprendemos, né? O divino, ele se manifesta sob dois aspectos, o aspecto masculino e o aspecto feminino. Cristo, em toda a sua mensagem, sempre quis passar isso. Sempre atribuiu ao divino a característica masculina e a característica feminina, a polaridade masculina e a polaridade feminina. Cristo sempre valorizou tanto o aspecto feminino da divindade quanto valorizou o aspecto masculino da divindade, tá? Então o divino se manifesta sobre esses dois aspectos. Já vamos começar aí para o Pai Nosso que a gente conhece, que essa frase é traduzida da seguinte forma: Pai Nosso que estás nos céus, né? Ou seja, já tira o aspecto feminino Gente, tem gente falando que está travado. Aqui o sinal tá cheio, tá? Dá uma analisada na internet de vocês aqui, porque aqui tá top, tá bom? O sinal tá bufando aqui, tá bom? Então isso é o Abvund Bashimaya, tá? Destacando sempre essa questão do masculino e do feminino, aquela coisa que eu explico nos meus cursos também, no Alquimia, né? A questão do sinal da cruz, que é um símbolo de proteção, que foi tirado o aspecto mãe do sinal da cruz e por aí vai, né? Ok. A segunda frase, Netkad Shimach, significa direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Gente, o que a gente destaca nessa frase? Direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Eu sempre falo isso há bastante tempo nas minhas lives, nos meus conteúdos, né? O aspecto prático da espiritualidade. Gente, a luz precisa ser útil, ela precisa ser praticável. Eu preciso receber esse quantum de luz e de alguma forma fisicalizar isso no meu dia a dia, concretizar, manifestar isso em vida, em trabalho, em bênçãos, em alegria, em harmonia, em paz, em benfeitoria para mim mesmo, para as pessoas ao meu redor, em saúde, em vivacidade, em vitalidade, em prosperidade, em abundância. Cristo sempre deixou isso muito claro, né? A demonização da abundância, do dinheiro, das posses, dos bens, não é uma mensagem genuinamente crística, né? É uma mensagem manipulada. Então, direciona a tua luz dentro de nós, ou seja, me permita assimilar esse quantum, mas que não apenas eu assimile esse quantum, que eu faça disso algo útil, algo praticável, algo utilizável, algo que eu possa colocar em prática para mim e para as pessoas que me rodeiam, para o mundo que me rodeia, tá? Amada, amanhã eu vou fazer esse videozinho no IGTV e na legenda eu vou colocar a parte em português, tá? O significado em português, na legenda. E vocês vão ter acesso ao áudio, né, pausado para poder aprender e também ao significado da oração em português, tá? Vamos lá, seguindo. Teitei malkutar. Teitei, repitam comigo. Teitei malkutar. Teitei malkutar. Cria o teu reino de unidade agora. Cria o teu reino de unidade agora significa sair do mundo da polaridade, sair do mundo da dualidade, sair do mundo de bem e mal,
de alto, baixo, claro, escuro, masculino, feminino, mente, que tem duas polaridades, que tem dois aspectos, que tem um algo e tem um algo oposto a esse algo. Quando ele fala, cria o teu reino de unidade agora, ele está dizendo assim, ancora essa energia crística, ancora esse quantum de energia divina, pai e mãe, no meu coração, aonde não existe dualidade mais. Aqui, aonde só existe só existe unicidade, não existe mais dualidade. Eu capto essa verdade, eu capto esse quantum, e esse quantum ele não fica numa camada superficial aonde eu vou julgar isso é bom, isso não é bom, isso é verdadeiro, isso não é verdadeiro, isso é elevado ou isso talvez tenha sido manipulado, alguém lá no mundo antigo manipulou essa informação de alguma forma. Não, eu capto essa informação, esse quantum de luz, de energia, aonde não há mais dualidade. Eu capto no coração, na unicidade, no uno. Tá? Cria o teu reino de unidade. Então, a partir dessa energia captada, assimilada no coração, eu crio o reino divino ao meu redor. Tá? Então, isso significa o Tei Malkutar. Cria o teu reino de unidade agora, nesse exato momento. E as coisas se estabelecem no exato momento que a gente verbaliza, e que a gente verbaliza com força e com fé, tá? E com energia. Seguindo a oração, seguindo o mantra, seguindo o portal. Subhyana Haikana de Bashmaya Arba'ar significa que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Aqui, gente, eu quero destacar para o que salta aos olhos aqui nessa parte, que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Essa parte, a nossa oração que a gente conhece, ela se refere àquela parte que se fala, que assim na terra como nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só, percebe o quanto a gente limitou a transcendência e a profundidade desse portal, dessa oração, dessas palavras. Terra, céu, deu, acabou. A criação está aí. Existe uma terra e existe um céu que está ali, que existe um Deus que está ali olhando para a terra, ou punindo a terra, ou fazendo qualquer coisa na terra. Essa é a visão limitada e distorcida de espiritualidade, a visão que a gente trouxe até pouco tempo atrás. Olha só o que essas palavras estão nos falando. Em todas as zonas de luz, ou seja, em todas as zonas de luz significa em todo lugar onde há vida, planetas, estrelas, estações planetárias, aonde quer que haja vida, foi proveniente desse Deus, Pai, Mãe, origem nossa, em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Em todas as suas formas. Não é apenas na forma de um ser humano como a gente conhece, e nem apenas na forma humanoide, como tem aí uma série de outras civilizações, né, humanoides. A gente pode citar aqui umas que a gente lida sempre, que a gente fala sempre, por exemplo, arcturianos, venusianos, sirianos, pleiadianos, são humanoides. O que é um humanoide? Aquele que tem forma humana, olhos, boca, nariz, orelhas, embora de formas diferentes, com dimensões diferentes, tem uma silhueta, uma forma humanoide, né? Ele não está falando nem apenas dessas raças humanoides, ele está falando em todas as suas formas, em toda a forma onde o Deus, o Divino, o Pai, Mãe se manifesta, em qualquer lugar onde isso se manifeste, sob qualquer forma, que seja feita a tua vontade, Deus, Pai, Mãe do cosmos, aonde quer que haja vida, aonde quer que haja luz, em todas as zonas de luz e em todas as suas formas. Então, a gente falar isso, a gente pegar tudo isso que exige da gente um bom aprofundamento, uma boa capacidade de transcendência, e trazer para o assim na terra como no céu. Gente do céu,
é pegar um oceano e colocar dentro desse copo d'água. Por isso que é ruim o Pai Nosso que a gente conhece? Claro que não. É uma oração fantástica, maravilhosa, que conecta. Mas é parda perto da transcendência dessas palavras aqui do Pai Nosso na sua língua original, né? Seguimos. Havlan Lahmatsum Kanan Yomana. Vamos, repitam comigo, vou fazer vocês repetirem hoje. Havlan Lahmatsum Kanan Yomana. Havlan Lahmatsum Kanan Yomana. Prover para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Prover para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Bom, o que essa passagem nos mostra? O que ela nos fala? O que ela nos diz? A nossa passagem aqui na Terra, gente, ela precisa sim ser bem provida. Ele coloca o pão na frente do entendimento. Porque você falar de espiritualidade, por exemplo, para quem está passando fome, se a pessoa te mandar lá para PQP, você tem que concordar com uma coisa: você foi inadequado. Leve algo para confortar a dor dos irmãos em primeiro lugar. Então, em pão, em prover para cada dia, prover para mim todos os dias o pão que eu necessito para que esse corpo esteja bem nutrido. E quando ele está falando do pão, ele não está falando simplesmente do alimento, daquilo que me alimenta. Ele está falando da prosperidade também. Ele está falando da abundância também, daquilo que eu preciso para ter uma vida plena, para ter uma vida digna, para ter uma vida honrada. Cristo, de novo, falei lá no início, ele nunca pregou a pobreza honrada, como muitas igrejas gostam de nos colocar, né? Porque, lógico que isso é colocado porque se eu acreditar nisso, quanto mais cristão eu for, mais eu abro mão da prosperidade, da abundância, da riqueza, né? E Cristo não foi ele não fez apologia à pobreza em momento algum, tá? Então, quando ele coloca pão, ele está colocando do alimento aquilo que eu preciso todos os dias para nutrir o meu corpo, para honrar o meu corpo. Mas ele coloca também entendimento. O entendimento, o que significa? A expansão da consciência. Isso que a gente trabalha tanto aqui em lives, em cursos, em livros, a gente está disponibilizando o tempo todo, falando, né? E todas as pessoas que fazem isso, não importa para quantas pessoas façam, esse é o nosso trabalho diário, né? Então, nós precisamos olhar para essas duas coisas, para o pão, ou seja, para o material, e para a expansão da consciência. Um erro que eu já falei disso 200.000 vezes aqui, um erro que espiritualistas, né, cometem com muita frequência entrei nesse caminho agora, não quero mais saber de meu corpo, vou descuidar dele, não quero mais saber da minha profissão, não quero mais trabalhar, eu só quero agora meditar, eu quero ficar toda hora fazendo Om, fazendo respiração, fazendo pranayama, e esquece que a vida está acontecendo no aqui e agora. Cristo, com essas palavras, ele está dizendo para a gente o seguinte: olha para o teu corpo, pede o alento físico, material, porque você precisa disso enquanto está vivendo essa experiência da matéria. Você precisa do material, você precisa do pão, você precisa da casa, você precisa hoje, na linguagem moderna, você precisa viajar, você precisa vestir, você precisa ter um aparelho para se comunicar com as pessoas no mundo, você precisa ter um computador para trabalhar, você precisa das coisas materiais. Então, há 2000 anos atrás, o Cristo já disse: sai dessa viagem, você precisa de pão, ou seja, você precisa do material. Não dá para ser espiritualista passando fome, gente. Não dá para ser espiritualista não tendo o básico, não tendo uma vida digna. Não dá, é difícil. A barriga ronca, os filhos estão chorando, as impossibilidades estão em todos os lados. Você não consegue comprar um livro, você não consegue fazer um curso. O Cristo já falou isso para nós há 2000 anos. Então, sai dessa pira, dessa galera que prega isso, né? Que tem que abrir mão de tudo. Não tem que abrir mão. Você tem que olhar para a sua vida material. Só ela estando tranquila, resolvida, bacana, você não está sem privação nenhuma, você está comendo bem, você está vestindo bem, você está
tendo possibilidade de comprar um livro, fazer um curso, viajar com a tua família, ser feliz, proporcionar coisas boas para si mesmo e para o mundo à sua volta, agora você olha para o espiritual. Lógico, não precisa resolver a vida primeiro para pensar no espiritual. As coisas acontecem simultaneamente, mas não abre mão das coisas materiais. E essa frase tem isso para nos trazer, tá? Pão e entendimento, o material, o concreto e a expansão da consciência. Aí sim, nós garantimos o nosso sustento. Quando ele está falando isso, ele está prover para cada dia, ele tá nos ensinando. Faz essa súplica, faz esse pedido para o pai e mãe, né? Provê para mim tudo que eu preciso para chegar no final dessa jornada com um maior entendimento. Ou seja, chegar lá no final dessa jornada terrena com um nível de entendimento que tenha feito essa jornada valer a pena, né? Como Chico Xavier falava, o grande propósito da vida é chegar melhor no túmulo do que você chegou no berço. Qual é o meu propósito, Fernando? Teu propósito é chegar no último dia da tua vida melhor do que você estava no primeiro. Ponto. E o que você faz para chegar lá é o teu processo, é o teu caminho para fazer isso acontecer. Então, essa frase do Cristo diz isso, tá? Prover para cada dia tudo que eu preciso para chegar lá no final com esse entendimento maior. Aí nós seguimos. Washboklan Hauben Wartahen. Vai, repete comigo. Washboklan Hauben Wartahen. Washboklan Hauben Wartahen. Significa, desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Aqui ele está falando de auto-perdão, gente. Aqui ele está falando de auto-perdão e perdão para com o outro, que só vai acontecer quando você se perdoar das suas próprias mazelas. Quando ele fala assim, desfaz os laços dos enganos que nos prendem. Os enganos que nos prendem são os enganos a respeito de nós mesmos. Em outras palavras, o chicote que a gente sim, Dani, olhar para o material não tem nada a ver com avareza. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E quanto mais a gente tem o material resolvido de verdade, não é ter, é estar resolvido no meu interno, menos pão duro a gente né? Porque a gente sabe que o fluxo da matéria é constante, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Vamos lá. Os enganos que nos prendem, desfaz os laços dos enganos que nos prendem, gente. É aquele chicotinho que a gente carrega na bolsa, na mala que a gente tem do lado da cama, pronto para a gente pegar cada vez que a gente acha que a gente não falou certo, que a gente falou, eu deveria ter falado outra coisa, ou eu não deveria ter falado isso, eu deveria ter feito, ou eu não deveria ter feito, enfim, a gente tem um chicote pronto para dar na gente mesmo, cada vez que a gente acha que a gente não agiu da forma como a gente deveria agir, né? E esse chicotinho, gente, amarra os nossos processos de vida, né? E aí ele segue, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Por que ele fala isso? Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Porque é muito mais fácil a gente soltar as amarras, ou seja, a gente perdoar o outro, a gente dar uma carta de alforria para o outro, a gente simplesmente não atribuir ao outro um erro, ou não perpetuar pelo menos o erro do outro, como a gente faz com a gente. A gente é muito carrasco com a gente mesmo. A gente aprendeu a ser assim. Nós fomos doutrinados a ser assim, né? Então, com o outro é fácil às vezes a gente esquecer, a gente perdoar, a gente relevar. Pode até demorar, mas a gente faz isso. Em algum momento a gente esquece, em algum momento aquilo vai, aquilo se dilui, aquilo se desfaz. Mas com a gente é fácil? Com a gente mesmo, esse auto-perdão, ele é tranquilo de realizar, de efetivar, de tornar prático? Não, ele não é tranquilo. Ele é muito difícil, né? Às vezes a gente até, num contexto, por exemplo, a gente pode até ter sido o prejudicado da história,
E a gente pode ter sido vítima sei lá, de julgamento, ou de uma violência verbal, emocional, por parte da família, de amigos, enfim. E aí no início a gente se rebela, e com o passar do tempo, quando a gente vai diluindo, a gente tende até a achar que nós, na verdade quem estava errado era eu, né? A gente tende a pegar esse peso pra gente. Por quê? Porque é uma forma, é um modus operandi, né? É um modus operandi dogmático, religioso. Desculpa falar aqui católico, né? Principalmente católico, né? Que pega pra ti. Quanto mais peso você carregar, mais cristão. Mas não foi eu que fiz, eu fui o ofendido da história. Não tem problema, carrega pra ti, pega pra ti, não atribui ao outro. Não estou falando que é para atribuir ao outro. Claro que é para olhar para si, é para olhar. Culpa, vice, isso, né? A gente foi acostumado a trazer a culpa para nós o tempo todo. Então, essa frase aqui está falando isso. Desfaz isso. Desfaz os laços dos enganos que te prendem, assim como você consegue desfazer as amarras com que você aprisiona os enganos dos irmãos, das outras pessoas. Assim como você tem facilidade em algum momento de soltar aquilo que você soltou do outro que te fez lá no passado, mês passado, ano passado, se desapega das suas amarras, solta as suas amarras. Não, você não é perfeito, não, você não é infalível, você vai errar, você vai pisar na bola, você vai fraquejar, você vai, ok, e tá tudo bem, isso faz parte do teu processo. Olha para isso com amorosidade, olha para isso sem chicote. É isso que essa frase está dizendo pra gente, tá? Ela está falando de auto-perdão e de perdão pro outro. Uela tarlan lenissuna. Repitam, vamos lá. Essa live está sendo uma live treinamento. Uela tarlan lenissuna. Uela tarlan lenissuna. Ela patsan mimbisha. Uela tarlan lenissuna. Ela patsan mimbisha. Mais uma vez. Uela tarlan lenissuna. Ela patsan mimbisha. Significa: libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detém. Tá claro, né, o que essa frase indica. Ela indica para a gente olhar para esse mundo com respeito, com amorosidade, com olhar para o material enquanto a gente está no material, porém, que a gente não se engane que essa é a nossa casa, porque ela não é. Ela é uma passagem, ela é efêmera, ela é aparente, ela não trata da nossa realidade, ela trata de um palco, um teatro, onde nós vamos representar um papel que a nossa alma precisa para que lições sejam aprendidas. Então, significa: libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detém. Porque quando a gente encarna aqui, cai lá o véu, né, o famoso véu, a gente se encobre, esse véu nos encobre e a gente começa a achar que isso aqui é a nossa realidade. Aí se apega à matéria, se apega ao material. Aí, eu falei lá no início, né? Olhar para as coisas materiais. Uma coisa é olhar para elas, desejar as coisas materiais como algo que vai nos viabilizar a alegria, o fluxo, a plenitude, uma vida agradável para a gente. Outra coisa é se apegar. Ontem eu estava falando, não sei com quem, estava conversando aí, foi com a Tassi, que eu fui fazer uma sessão, estava meio desconjuntado aqui, a Tassi foi me consertar. Estava falando com ela assim, né, Tassi, não sei se a Tassi está presente aí na live, como é que pode essa galera assim, gente, eu fico olhando às vezes, eu não olho, né, isso, eu achei que vocês também não têm o hábito de olhar para política, para televisão, para essas coisas, mas a gente vê assim uns figuras de 80 anos, né, brigando por poder, brigando por dinheiro. Os caras fazem falcatrua de milhões, desviam dinheiro de criança, de hospital, com gente doente, tiram alimento da boca das pessoas porque ele não quer ter 10 milhões na conta, ele quer ter 50. Ficou, Tassi? Tu é maravilhosa. Gente, quem for da região de Blumenau, Indaial, região, tiver qualquer coisa no corpo, a Tassi já me curou da lombar e agora me curou do cotovelo, do ombro.
Fantástica. Tássia é mãos de fada, né? É curadora por excelência. Então, a gente estava falando disso ontem, né, Tássia? Eles figuram, eles têm 80 anos, 85. É isso que essa frase está dizendo pra gente, né? Libera-nos das ilusões. Olha que puta ilusão que essa pessoa está vivendo. Que a superfície, a aparência das coisas do mundo nos detém. Que a gente não fique detido. O que é detido? O que acontece com o fulano que foi detido? Ele foi preso, não é? Nos detém. Detém significa prisão, aprisionamento. Que a gente não caia nessa armadilha. Que a gente sim busque viver nessa passagem. Eu quero viver bem, sempre bem. Quero ter essa coisa de pobreza honrada. Não, isso já foi, isso me deu, já foi superado, gente. Então, tira isso da cabeça, quem tem aí algum laço com isso aí ainda. Mas isso não significa ser apegado. Achar que essa é a nossa realidade, que isso não vai acabar nunca. Pega um figurão desse de 80, 85, 90 anos, que está ainda fazendo reunião às escuras, às escondidas, para desviar dinheiro de merenda, dinheiro de hospital, dinheiro de estrada, dinheiro de segurança, dinheiro de educação. E, gente, daqui a, 5 anos, 10 anos, esse cara vai estar do outro lado. E aí, o que a gente fala? O que você falaria para um cara desse agora? O que você falaria para ele agora? Tá, cara. E aí? E olha o sofrimento depois. Até a alma entender que passou por todo esse processo, que não é mais. Gente do céu, quanto sofrimento. Quanto sofrimento. Né? Por falta de enxergar a coisa como ela é. Por falta de enxergar a coisa como ela é. Ou seja, ilusão e a aparência que as coisas do mundo nos mantêm aprisionados, detidos, nos detêm. Tá? Vamos lá. Seguindo. Metô de la ré malkutar. Vamos lá. Repitam comigo. Metô de la ré malkutar. É verdade, Jorge, eu não complementei. Processo deles. Ponto. É isso. Só que é um processo doloroso. É um processo doloroso porque esse véu, né, ele aprisionou tanto essas almas numa ilusão, numa passagem, num hiato de tempo ilusório, que isso vai gerar sofrimento, né? Então, aquela frase está falando isso, mas com certeza é o processo deles, né? Talvez nós em outros momentos também já vivemos isso, né? A ilusão a respeito disso também. E tantas outras que a gente também vive ainda, né? Que nós vivemos. Metô de la ré malkutar. O que significa? Wahaila wateshburkta. Metô de la ré malkutar. Wahaila wateshburkta. Significa: de ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade, e a tudo em beleza. Eu adoro essa frase. Para mim não é a mais bonita, porque eu acho esse Pai Nosso, toda essa oração eu acho magnífica, né? De uma profundidade gigantesca. Mas essa frase para mim ela me enche de alegria, de júbilo, de prazer divino, de prazer de luz, de quanto, né? De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade, e a tudo em beleza. Significa o que, gente? A canção, nesse caso aqui, nessa frase, a canção é toda a palavra do divino, é tudo aquilo que emana do divino, lembrem, do divino pai e mãe, masculino, feminino, Deus, deusa, yin, yang. Como eu sempre falo também da explicação do eletromagnetismo, que eu falo na alquimia, né? Eletromagnetismo, pai, mãe, Deus, deusa, yang, yin, enfim, tudo isso está tudo conectado com tudo, né? Então, a canção é a palavra que emana desse divino, desse ser totalitário, masculino e feminino, dessa divindade masculina e feminina, tá? É dessa canção, é da palavra, é da emanação de luz, da palavra de verdade desse ser do divino, em forma de Deus, deusa, masculino e feminino, é que nasce toda a vontade reinante, né? A vontade reinante é tudo aquilo que se manifesta, é tudo aquilo que se torna real, que seja feita a vontade de Deus, significa que seja manifestado o divino aqui e agora, né? E é através da palavra do divino, que aqui nessa frase está colocado como canção,
que é através dessa canção do divino, ou seja, essa palavra do divino, mantralizar a energia do divino, é que essa vontade, ou seja, a manifestação divina se concretiza no nosso aqui e agora, no nosso entorno, né? E aí depois da canção que fala assim, a canção que se renova de idade em idade, é de tempos em tempos, sempre, em todas as gerações, em todos os séculos, em todos os tempos, no tempo de Buda, no tempo de Cristo, no tempo de Sai Baba, no tempo de Blavatsky, no nosso tempo, em idade, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer idade, a vontade do divino, a manifestação divina se manifesta como? Através da canção do divino, ou seja, através da palavra do divino, quando a gente profere a palavra do divino, tá? E é isso que significa Metol de la Re Malkuta, Wahaila Wateshburta. Não é tão difícil, né? Se a gente fala pausado, frase por frase, a gente vê que a coisa fica mais praticável, né? E a última frase, a oração termina com Lahlan, tanto o hebraico quanto o aramaico, quando acaba com N ou com M, a língua no céu da boca. Lahlan Aumin, tá? Então vai lá, faz o Lahlan. Lahlan Aumin. O que significa Lahlan Aumin? Possam a tua verdade, poder, e de novo, canção no sentido de palavra, não necessariamente no sentido música. Dani, vai ficar gravado assim, tá? Tomara que eu não me enrole aqui, porque eu troquei de telefone e eu comprei um iPhone agora, e o meu era Android, então eu vou até chamar a Jaque aqui no final para ela me ajudar. Jaque, você tá vendo aí, quando acabar vem aqui me ajudar para eu não correr o risco de perder essa live, tá? Porque essa precisa ficar gravada, precisa ir para as pessoas precisam acessar essa informação. Lufa, querido, você tá aí, meu irmão? Então, Lahlan Aumin significa possam a tua verdade, poder e canção, de novo, canção no sentido de palavra, ser o solo fecundo. O que é o solo fecundo, gente? É onde as coisas brotam, onde as coisas se manifestam. Se o solo não for fecundo, você joga uma semente nele e nada acontece, né? O solo precisa ser fecundo. Então, que a vontade, o poder e a canção do divino, Deus Pai e Mãe, seja o solo fecundo, seja esse solo fértil, de onde cresçam todas, não algumas, todas as nossas ações. Então, que a vontade, que a palavra, que o poder do divino seja esse solo fecundo, onde a gente plante tudo aquilo que a gente quer manifestar nesse mundo. Lahlan Aumin. Amém. O amém significa assim seja. O amém não era da oração original, tá? O amém ele foi colocado depois, tá bom? Lá no Pai Nosso original, nos primórdios, o amém não vinha, ele não estava ali acoplado. O amém foi colocado depois, tá? Que significa a correlação do amém para o português é assim seja, e acredito que seja o namastê, né? Para o oriental, para o hindu, enfim, o namastê, né? Que é o assim seja, assim se concretize, assim se faça, né? Que a vontade do divino, masculino e feminino se faça, namastê, amém, ou assim seja, tá? Lahlan Aumin, essa dá para escrever aqui. Boa, Gui. Sabuca, querido. Gente, deu aí 1h04 de live. Essa é uma live que eu estava querendo fazer há bastante tempo, mas eu não sei porque, eu estava esperando algum momento para fazer. São informações muito bacanas, muito profundas. A partir de hoje, eu tenho certeza que para todos que ouvirem ou que já estiverem fazendo, ela vai ter um outro significado ainda mais profundo, né? Porque com esse detalhamento, com esse entendimento, tudo aquilo que a gente traz entendimento para o dia a dia, isso se potencializa, gente, tá? Saibam disso.
eu fazer, por exemplo, você faz um mantra indiano que você acha bonito, que você tem uma sonoridade legal, bacana, isso tem força? Claro que tem. É lógico que isso funciona, que isso tem eficácia no mundo das formas, isso vai te ajudar. Agora, se você souber o que aquele mantra te traz, qual é a informação que ele te traz, isso a eficácia dele, os resultados dele se potencializam e muito na tua vida, tá? Por isso que aquela história, não quer entender, não quer entender, para com essa bobagem, queira entender sim. A gente não é um bichinho que pode ficar dando qualquer coisa no meio do caminho e reproduzindo, papagaio. Papagaio não precisa entender, ele só repete, né? Você ensina uma oração ou um xingamento para ele, ele repete, ponto, ele é um papagaio. A gente não, a gente precisa entender, a gente tem uma ferramenta consciente. É para isso que ela está aqui, para que venha o entendimento daquilo que a gente coloca no nosso dia a dia, no mundo. E é lógico, aí a gente não vai ficar aí, a gente vai para o sentir. Depois que eu entender, eu vou para o sentir, é aqui que tem que estar. Então, o sair da mente não significa não entenda, não queira entender. Não queira entender é uma bobagem. Não queira entender, não queira entender. Queira entender o que está acontecendo, queira entender o significado dessa oração, queira entender de onde que isso vem. Isso só vai te expandir. É como se a gente falasse assim, não precisa expandir consciência, não precisa conhecer nada, só precisa sentir e acreditar. Não. É por isso que existe um processo de expansão de consciência. O processo de expansão de consciência significa expandir a consciência. A consciência é o entendimento. Aí, uma vez que haja um entendimento, legal, não fica aí, porque isso é superficial, vai para o sentir, mas queira entender também. Então, algumas falácias, né, que tem aí no mundo, nesse caminho, para que a gente vá cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. Quando há um entendimento, gente, por que às vezes a pessoa não coloca algo em prática na vida, algo simples, corriqueiro, no dia a dia, algo de saúde, por exemplo? Porque alguém falou e tá aqui, alguém me falou, tá, eu acredito nisso, mas tu entende exatamente o que isso vai te trazer de benefício? Não, é por isso que não faz, é por isso que não realiza, é por isso que não executa no dia a dia, porque não sabe o que está fazendo. Aí tem pouco tempo de duração, vai só na empolgação. Quando acaba a empolgação, acaba por quê? Porque não há entendimento. Quando há o entendimento, não é mais na empolgação, é na estruturação. Aí você estruturou um conhecimento. E aí você segue fazendo aquilo porque você entende o que aquilo faz na tua vida. Eu não faço atividade física hoje, me alimento bem porque eu acho legal, porque alguém disse que é bacana e eu estou seguindo uma tendência. Eu sei exatamente o que acontece com o meu corpo, com a minha mente, com o meu emocional, quando eu estou realizando atividade física cotidianamente, quando eu estou me alimentando bem. E sei exatamente o que acontece quando eu não estou. Não é um achismo, eu sei na prática o que me traz de benefício e o que traz de malefício. Então o entendimento é maravilhoso, não sai dele, não sai da mente, traz a mente junto, acopla a mente junto, mas coloca o coração na frente, é isso. O coração é o CEO da empresa, mas a mente é um diretor de altíssima escala, de altíssima envergadura. Ele não pode ser, o CEO de uma boa empresa, um CEO bem conceituado, ele sempre vai ter um diretor, um braço direito do lado dele para todas as tomadas de decisão. Essa é a mente no nosso processo. Não tira ela, gente. Não acha que você vai ter que aniquilar a mente, porque isso é bobagem. É bobagem. Cristo ensinava, ele demonstrava as coisas para as pessoas. Ele queria que as pessoas entendessem o que ele trazia, não apenas sentissem. Claro que ele queria despertar o sentimento nas pessoas, mas através do entendimento daquilo tudo que ele trazia, né? Daquela clareza toda que ele trazia nele, ele tentava achar formas de falar aquilo para as pessoas. Ele sabia que a linguagem transcendental as pessoas não iriam entender, e ele sabia que as pessoas precisariam entender aquilo. E aí ele falava em forma de parábola. O filho saiu de casa, abandonou, levou a metade dos bens do pai. Ele contava uma história para que as pessoas entendessem isso. Porque se não entendessem, ele sabia que aquele sentimento, aquele ancoramento não ia ser satisfatório, porque carecia de entendimento. Então não tira a mente do processo, tá? Traz a mente junto. Traz o diretor junto para o CEO, para trabalhar com o CEO, que é o coração.
tá bom? Quem tá perguntando aí da live, gente, vai ficar gravada sim, tá? Vai ficar gravada. Já que você tá me acompanhando aí, eu tô fazendo a Isis dormir, vem aqui por favor, que eu preciso desligar e é a primeira aqui feita nesse telefone, eu não quero perder essa live. Ela tava ligada. Ó. Gente, beijo no coração, gratidão, gratidão, gratidão. Semana que vem nós estamos juntos novamente com mais um Papo de Quarta. Eu sei que muita gente não assiste no horário, né? Assiste depois. As lives sempre elas têm aí 3, 4 mil visualizações nas semanas seguintes. Aí no ao vivo esse número logicamente é bem inferior, mas o que importa é que depois as pessoas acessam as informações. Eu peço que especialmente essa live vocês compartilhem, porque essa mensagem precisa chegar, gente. Essa mensagem precisa chegar, as pessoas precisam, quando um aqui e outro lá, ou mais, um grupo aqui, um grupo lá, começa a ancorar, começa a trazer essa energia crística que está muito divina, que está muito potencializada nessas palavras do Pai Nosso em aramaico, a gente ajuda aí demais a expandir o quantum de energia à luz do planeta, né? Então nós não podemos guardar isso pra gente tem que espalhar isso, mais e mais e mais e mais. E é assim que a gente vai combater o que está acontecendo aí, tá? É só dessa forma que a gente combate. A gente não combate com grito, a gente não combate com cara pintada, a gente não combate com nada disso. A gente combate treva, a gente combate com luz. E é isso que nós precisamos fazer, tá bom? Beijo no coração de todos, família. Gratidão, gratidão, gratidão. Até amanhã. E amanhã eu vou colocar no meu IGTV esse Pai Nosso pausado e na legenda vai o significado dele em português, tá? Gratidão, gente. Gratidão a todos vocês também que estão agradecendo aí. Gratidão por estarem aqui. E é sempre uma alegria, uma honra estar com essa família linda, maravilhosa, tá? Beijo no coração. Já que no xizinho, né? O outro era no xizinho. Aqui.